Olá, seja bem-vindo à CBN, seja bem-vindo a mais uma edição do Mundo Corporativo, que hoje recebe Ana Maria Guimarães. Ela é conselheira de administração e a nossa pauta hoje aqui é a governança corporativa. Como funciona o modelo de governança nas grandes empresas e as estruturas do conselho. Quem efetivamente participa desse trabalho de governança, por que ela é importante? São essas as questões que nós vamos abordar aqui hoje com a Ana. Muito obrigado pela presença, tudo bem? É um prazer, Nonato. Ô, Ana, eu queria começar te perguntando o seguinte, para que a gente possa iniciar a nossa conversa, o que é exatamente a governança corporativa? Eu sei que ela tem uma série de definições, não é isso? Sim, bom dia, ouvintes também. A governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e monitoradas e envolve o relacionamento entre os acionistas, conselho de administração, diretoria executiva e os que a gente chama de stakeholders, que são as partes relacionadas, funcionários, fornecedores, sociedade. Todos aqueles que estão envolvidos no negócio, não é isso? No negócio. E é interessante, Nonato, que ela é fundamentada em quatro pilares. O primeiro é transparência, o segundo, prestação de contas, o terceiro, responsabilidade corporativa e o quarto, equidade entre as partes, quer dizer, tratar da mesma forma tanto os acionistas como os funcionários, fornecedores, todas as partes relacionadas. Ou seja, Ana, pelo que você está dizendo, quando a gente tem essa governança corporativa e obviamente num bom funcionamento, a transparência é uma consequência disso. Sim, eu diria que ela é uma premissa e também é uma consequência, porque quando a gente fala de transparência então, e de prestação de contas, então, por exemplo, no Conselho de Administração, o CEO da companhia, o diretor-geral, ele tem obrigatoriedade de prestar contas da sua gestão ao Conselho de Administração. Isso passa por uma transparência, porque os dados são claros, eles são distribuídos antes para o Conselho de Administração, que tem um tempo para analisar esses dados são discutidos nas reuniões de conselho. Então, por exemplo, o orçamento das empresas organizadas, o orçamento, por exemplo, de 2018, empresas que têm uma governança corporativa bastante funcional e organizada, já aprovaram seus orçamentos em agosto, setembro desse ano. Então, é muito fácil ao CEO mensalmente, em 2018, quer dizer, todo o Conselho de Administração já aprovou o orçamento e o CEO vai mensalmente, a partir de 2018, prestar contas desse orçamento mensalmente. Quem é que forma esse conselho, hein? Ou os conselhos? O conselho, eu acho que essa é uma grande questão. Uhum. E é interessante porque o Conselho de Administração, você não se oferece, você é convidado. Tá. Mas quem convida? Quem convida não só aqui, mas como em Portugal, onde eu estou morando atualmente, e nos outros países, quer dizer, na maioria dos países, são os acionistas o presidente do conselho, o presidente ou a presidente do Conselho de Administração e membros do Conselho de Administração. Então, são essas três figuras que convidam, que selecionam o Conselho de Administração. Claro, o Conselho de Administração tem algumas regras, né, em termos de composição, então é interessante que ele seja diverso, em alguns aspectos, por exemplo, em diversidade de gênero, que tenha também homens e mulheres, que tenha uma diversidade em termos culturais. Então, por exemplo, uma empresa brasileira que tenha subsidiárias nos Estados Unidos e em Portugal, é interessante ter em seu conselho um português, uma portuguesa e um americano. E aí, consequentemente, a questão geracional também, você ter conselheiros mais experientes, outros menos experientes, ou todos têm que ter uma vasta experiência, Ana? Não, eu acho que a experiência, em termos de experiência, ela tem que ser complementar. Tá. Então, por exemplo, um conselho de uma Vale, é desejável que os conselheiros entendam do setor de siderurgia. No conselho de uma Netshoes, é interessante que os conselheiros também entendam de vendas online, por exemplo.
Então, acho que isso varia muito de conselho para conselho, mas é fundamental você ter as pessoas certas que vão fazer que a empresa ela tenha um crescimento virtuoso e gere lucro, porque essa que é a função da empresa. Esse é o objetivo, né? Agora, como você disse anteriormente, a escolha é feita pelos acionistas, não é isso? Os conselheiros? Acionistas, conselheiros, e agora está começando uma tendência também dos, não só os acionistas como o conselho, eles contratarem headhunters para fazer a seleção do conselheiro. Era isso que eu ia te perguntar. O Tá. que é levado em conta quando eu vou escolher um conselheiro? E você disse que agora algumas empresas até adotam o chamado headhunter, né? Que até então eu Sim. imaginava que fosse só para procurar profissionais para o trabalho efetivo, né? Não que o conselheiro não trabalhe, mas não seria exatamente para o conselho, mas para outras funções na empresa. E a minha pergunta é a seguinte: o que é levado em conta? Aí depende do que a empresa atua, se é no setor de comércio eletrônico, se é em outra atividade econômica. É isso que determina quem eu vou escolher para o meu conselho? O que é que faz uma pessoa ser um conselheiro? Tá. Então, bom, primeiro o que faz um profissional ser conselheiro? Aham. Eu acho que depois que você atinge uma certa maturidade, o conselho de administração é algo belíssimo. Você tem que ter paixão pela função. Eu acho que você contribuir que a empresa ela cresça, se perpetue, dê lucro, isso é bom para o empresário e é bom para o país. Tá. Né? Então, por exemplo, se a gente for falar aí de grandes empresas, até que infelizmente foram envolvidas no Lava Jato, Petrobras. Petrobras, a gente não pode esquecer que é 15% do PIB e o seu supply chain envolve 30 mil empresas. Então, a dimensão, a proporção que uma Petrobras tem para o desenvolvimento dela própria, o desenvolvimento do setor de óleo e gás no Brasil e também para a contribuição do PIB nacional. JBS, maior processadora de proteína do mundo. Odebrecht, todo o conhecimento técnico e engenharia que ela tem, com a ajuda de ter desenvolvido a infraestrutura aqui no país. Então, são grandes empresas que contribuem não só para o seu crescimento, mas também para o crescimento do país. Nonato, a outra pergunta você colocou sobre isso? Não, acho que é isso. Como que são definidos esses conselheiros, né? Os conselheiros, como são definidos? Em Portugal, eu estava conversando semana passada com alguns amigos, e eles falam assim, Ana, aqui o mercado é pequenininho. Então, claro, o mercado lá em Portugal é 1/10 do mercado brasileiro, só para você ter uma ideia de mercado de capitais. Então, lá ainda tem muito, eu conheço, eu confio. E eu consigo até entender a posição do acionista, ele quer que coloque na sua empresa alguém que ele tenha confiança, afinidade e confiança, para que sabe que a pessoa está lá para o melhor interesse da sua companhia, né? E no fundo também ele quer receber seus dividendos, né? Então no início eu conheço, eu confio. Só que a gente viu que essa coisa de fazer a composição dos conselhos com amigos, numa empresa profissional, quer dizer, mais complexa, com processos mais complexos, era difícil, porque você nem sempre dá certo, porque você precisa alguém que conheça bem de finanças, alguém que conheça bastante do setor. Então, a governança corporativa foi evoluindo para uma composição ideal do conselho de administração. Eu tenho uma pergunta aqui de ouvinte, mas daqui a pouco eu vou fazer. Eu não queria perder um gancho que você citou. Fala. Você falou que tem que ter paixão para ser conselheiro, né? Tem. A minha pergunta é a seguinte... E deixa eu só te interromper. Claro. E tem que ter uma independência financeira também. Pois é. É algo assim, pode soar até estranho, mas é muito pertinente. Por quê? Se você não está de acordo com aquelas ações que estão sendo tomadas nas reuniões de conselho que você participa, ou algumas atitudes que a empresa está tomando e que você não compactua, você tem que ter a liberdade financeira também de falar assim, olha, esse conselho está demais para mim, eu agradeço a experiência, muito obrigado, mas eu vou sair. Então, a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido, porque você disse que tem que ter paixão e tal.
É uma espécie de, entre aspas, vestir a camisa de outro jeito, porque digamos que eu seja escolhido para conselho de uma empresa. Certo. Eu vou chegar nessa empresa que eu não tenho nenhuma afinidade num primeiro momento com ela, porque eu não conheço. Mas eu fui escolhido para o conselho, por alguma qualidade que eu tinha, por eu ter um conhecimento do mercado no qual ela atua. E ainda assim eu tenho que chegar e ter paixão por esse trabalho lá. Percebe? Sim, mas é muito boa a sua pergunta, mas o que acontece? Você é escolhido, mas também você tem o poder de não aceitar o convite. Tá. Então, uma vez que você é É convidado... porque você acredita no projeto. Mas aí o que acontece? Tem uma tendência mundial onde as empresas têm todo um pacote de preparação do conselheiro. Então, o conselheiro passa por fala com todos os diretores, passa pelas áreas da empresa, conhece a empresa antes de tomar a decisão. Tá? E uma vez que você aceitou o convite, quer dizer, tem todo um pacote de preparação para você atuar no conselho. E aí porque se criou alguma proximidade, ele passa a acreditar naquele projeto, é isso? Sim, eu acho que uma vez que você aceitou, você já acredita no projeto e você acredita que você vai agregar valor. Uhum. Mas você precisa ser preparado para entender essa empresa. Então, eu tenho visto que tem uma tendência mundial de empresas, por exemplo, Santander tem um pacote de preparação do conselheiro muito, muito profissional. E aí dá uma certa liberdade, porque o conselheiro já tem uma experiência executiva e tem experiência em governança corporativa. Aliada ao conhecimento da empresa, ele consegue performar muito melhor. Porque tem algumas atitudes do conselheiro que a gente tem que levar em consideração. Não é só o preparo técnico, Renato. Então, são algumas atitudes comportamentais. Então, por exemplo, capacidade de deliberação. Você pode ser um ótimo técnico, entender do setor, entender de finanças, mas no conselho de administração, na hora da reunião, você não tem a capacidade de argumentar as suas proposições, aquilo... Vai ficar só para você. Vai ficar só para você, não agrega valor para a empresa. Exato. Agir em colegiado. Eu fui CEO durante 9 anos, então uma coisa é você agir como CEO, outra coisa é você estar num conselho onde você tem pares. Então, quantas vezes eu já tive que dar um passinho para trás? E isso é agir em colegiado, porque a gente tem que ir pela maioria, não é? A não ser que a gente quer algo que nós conselheiros a gente esteja totalmente contra, e fala assim, olha, essa proposição vai ser aprovada, mas por favor coloque na ata da reunião que eu estou em desacordo. Até porque os seus bens pessoais estão envolvidos. E aí, obviamente, você é cobrado disso depois, né? Do posicionamento que você teve ou não. Eu vou fazer a pergunta aqui da nossa ouvinte, que ela fez pelo Facebook, a Adriana Oliveira. Ela diz: governança também tem sido aplicada no setor público? Pergunta ela aqui. Eu acho que muito dessa pergunta vem em cima de todo esse processo que nós acompanhamos pela Lava Jato, não, Ana? Sim, eu acho que o Lava Jato foi bastante positivo para o país. E, Adriana, o setor público ele está se mexendo. Eu acho, assim, da minha experiência internacional, eu vejo que o Brasil é um pouco lento, mas nós estamos evoluindo. Quer dizer, eu acho que é intrínseco do país ele ser lento, mas... É lento, mas desde que evolua positivamente, isso aí é super bem-vindo. Agora, o governo está se mexendo. Então, no ano passado, ele lançou a Lei das Estatais, que é a Lei número 13.303 de 2016, onde estabelece critérios muito claros e transparentes para licitações, para fornecedores, para o perfil dos administradores, perfil dos conselheiros de administração. Então, não é só colocar alguém que eu confio ou meu amigo, mas alguém que tem expertise para estar lá e dar o resultado. Agora, Ana, isso melhorou pós-Lava Jato? Porque, assim, a gente sempre brinca aqui que, por exemplo, alguns termos jurídicos nós aprendemos muito com as sessões do Supremo que são transmitidas hoje ao vivo para a gente acompanhar lá essas discussões, principalmente quando tem envolvimento de algum político famoso, algo assim. E o mesmo se aplica, eu acho, no que diz respeito à corrupção aqui no Brasil. Então, quando nós acompanhamos várias empresas sendo denunciadas por corrupção,
o termo compliance, o termo governança, todos esses ficaram mais próximos do dia a dia do cidadão comum. Você percebe esse efeito pós-Lava Jato também? E isso é um ganho para todo mundo ou não? Coloca Sim, mais em evidência esse tema? sim, eu acho que toda, todas essas atitudes, elas têm colaborado para que o cidadão brasileiro, quer dizer, ele tenha um entendimento maior do combate à corrupção, do combate à fraude e combate à lavagem de dinheiro. Uhum. E o Brasil tem se mostrado diligente com relação a tentar, pelo menos, melhorar e mudar essa história. Eu tenho contado essa história que eu acho bastante interessante. Há uns meses atrás eu estava num restaurante em Portugal e um senhor virou para mim e falou assim: "Você é brasileira?" Eu falei: "Sou brasileira e portuguesa." Ele falou assim: "Brasil, um país de corruptos, não é?" Aí. Eu falei assim: "Bom, o senhor tem razão. Mas tem muitos brasileiros que estão corretos. Eu sou uma delas, Aham. mas tem muita gente correta." Então, assim, nós precisamos implantar a governança corporativa, quer seja no setor público, quer seja no setor privado. Temos que ter pessoas e políticos comprometidos com o nosso país para a gente mudar essa imagem, porque até a nossa imagem internacionalmente está ficando desgastada. Aliás, como é que é isso no mundo, hein, Ana? Há bons exemplos de governança corporativa no resto do mundo. Lá em Portugal, que você já disse que é menor, claro, que o Brasil, e aí talvez seja um processo mais fácil. Qual é a tua avaliação, se a gente pudesse fazer um comparativo com o que é o Brasil hoje no que diz respeito à governança corporativa? Sim, eu acho que a gente tem exemplos bastante positivos e eu acho que o Brasil também, a gente tem que ser otimista e a gente tem que acreditar nessa agenda positiva. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado de capitais é muito maior que o Brasil. As assembleias de administração, os acionistas, que sejam majoritários, minoritários, eles são muito mais atuantes. Eu acho que é um processo de evolução que nós também devemos ter já na nova... nas próximas assembleias que devem acontecer no mês de maio do ano que vem aqui no Brasil. Então, nos Estados Unidos, claro, como o mercado de capitais é muito maior do que o brasileiro, ele já está muito mais amadurecido. Uhum. Tem algumas distorções, por exemplo, lá normalmente o chairman, que é o presidente do conselho de administração, é o CEO, que é algo que não é a melhor prática. Por outro lado, tem um órgão fiscalizador, que é a SEC, que é muito atuante, inclusive com relação a Lava Jato. Então, a SEC, ela fez, com relação à Petrobras também, ela fez algumas intervenções, porque a Petrobras ela tem ADS na Bolsa de Nova York. Eu diria o seguinte: a Suécia é um bom exemplo também, porque a Suécia era conhecido como um país corrupto. Ah, é? Não sabia. Sim, e hoje a Suécia é um dos grandes exemplos aí de governança corporativa no mundo. Então nós temos excelentes exemplos. E no Brasil, no ano passado, foi lançado o Código Brasileiro de Governança Corporativa. E esse código, além de ter sido capitaneado pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele se inspirou nos códigos de 53 países, que são códigos que já vêm sendo implantados. Então, eu acho que a CVM já também adotou o Código Brasileiro de Governança. CVM é o órgão que fiscaliza. É o órgão fiscalizador brasileiro, chamado de Comissão de Valores Imobiliários, que seria a contraparte nos Estados Unidos, é o SEC. É essa comissão que tem que assegurar o cumprimento das normas, Ana? Ela tem obrigação de fiscalizar. Tá. Fiscalizar fiscalizar atos que estejam em desacordo com a governança corporativa. Fiscalizar as boas práticas, né? Agora, quando se trata... As más práticas. Né? As más sim. Práticas... Ou ver se as boas estão acontecendo. Estão acontecendo. É que as más práticas são tão grandes... Agora, quando a gente trata do setor privado, o empresário não pode dizer: mas espera aí, eu estou fazendo o meu trabalho direitinho, por que a CVM tem que se intrometer aqui nas minhas coisas?
Mas isso já está no pacote, já está no acordo. Eu acho que é ótimo. Tem que prestar contas do CVM mesmo. Prestar contas, e são bons exemplos, eles devem ser também... Eles devem ser também divulgados, né? Porque não adianta o produto ser bom se o produto, ninguém conhece o produto, de nada adianta. Agora, Ana, diante disso, tem aqui o Rodrigo Andrade perguntando o seguinte. Aliás, essa pergunta que volta e meia acontece aqui no mundo corporativo, quando a gente está tratando de governança, de gestão, que é a questão das empresas familiares. O Rodrigo pergunta, é possível ter governança também em empresas familiares? E como melhorar essa governança em empresas familiares? Sim. Mais dramático na familiar ou não? Eu acho que são desafios diferentes. Tá? Bom, a gente não pode esquecer que 90% do PIB nacional é formado por as empresas de controle familiar. Tá. Então, elas 90%? 90%. Então, elas têm uma importância muito grande aí no crescimento do país. Outra coisa, é importante que são grandes grupos que acreditaram no Brasil. Então, assim, eles precisam crescer para se manterem. E para se manter dentro do seu espírito de família, mas que a gente continue tendo grandes empresas brasileiras. O que você me perguntou se é mais complexo ou menos complexo de uma companhia aberta. Eu acho que são desafios diferentes. Algumas empresas de controle familiar, elas não estão, talvez, num estágio tão amadurecido quanto uma companhia aberta. Então, uma companhia aberta, por exemplo, que eu faço parte do conselho, que está em recuperação judicial, a demanda do conselho é muito mais complexa do que uma empresa um conselho de administração de uma empresa familiar que esteja bem gerida. Esse caso você está vivendo, então? Esse caso eu estou vivenciando. De uma empresa em recuperação judicial. Isso é mais complexo? É mais complexo, te demanda mais. Agora, uma empresa de controle familiar, por exemplo, se o acordo de sócios ainda não está totalmente clarificado, é algo que demanda parte do conselho de do conselho de administração e, às vezes, quer dizer, não deixa muito tempo para discutir um pouco de estratégia, discutir o futuro da companhia, coisa que numa companhia aberta, quer dizer, esses issues já foram resolvidos, quer dizer, e aí as demandas são diferentes. Mas eu diria que é muito prazeroso eu já tive a oportunidade de participar de grandes conselhos de grupos familiares brasileiros, que é muito prazeroso você ver que você está conseguindo agregar valor para aquela empresa se perpetuar. E aquilo, né, Ana, talvez dependa muito da visão de quem está no comando, né? Sim. Porque se ele for muito personalista, pode ser que não dê certo, mas se ele tiver uma cabeça mais aberta, se ele observar exemplos de outras companhias que não são familiares, mas que fazem uma boa governança, ele pode seguir um modelo, ou pelo menos tentar ir por aquele caminho, né, e dar resultado para sua empresa, né? Talvez dependa muito da gestão propriamente, né? Sim, eu acho que aí também é uma estrada de duas vias. Eu acho o olhar do sócio controlador para ter uma confiança num conselho consultivo de empresas que vão fazer o papel dele, e tem também um olhar do conselheiro para ele entender o acionista. Então, o acionista ele precisa ter distribuição de dividendos, ele tem um conselho de família, esse conselho de família precisa ser respeitado. Então, assim, eu diria que são demandas diferentes, mas são demandas prazerosas e são demandas desafiantes também. O conselho fica por quanto tempo, hein, com seus mesmos membros? Excelente pergunta. Há uma eleição? Como é que funciona? Excelente pergunta, Nonato. Aqui no Brasil, a prática, o que é recomendado é que o conselheiro fique no máximo em 2 mandatos. Cada mandato aqui no Brasil é 2 anos. Tá? Em Portugal, a boa prática determina que o conselheiro fique em um mandato, mas um mandato em Portugal são 5 anos.
Da minha experiência, o que que acontece? Os primeiros 6 meses, por mais que você tenha passado por esse processo na empresa, que já tem um pacote de você como conselheiro conhecer toda a empresa, mesmo você conhecendo governança e você tendo uma vida executiva exitosa, você demora um tempo. Porque você precisa conhecer seus pares, precisa se alinhar no bom sentido com eles. Então, eu diria que os 6 primeiros meses é onde eu estou. Então, para um conselheiro agregar valor na minha visão, eu acho que ele deve ficar nos 2 mandatos. Eu acho que um mandato, 2 anos, é muito pouco para ele dar a sua contribuição, o máximo da contribuição que ele pode dar. E se ele for muito bom, ele fica mais um terceiro ou você acha que é demais? Olha, semana passada eu estava conversando com uma grande conselheira de administração em Portugal, que faz parte do conselho de empresa aqui no Brasil também. E ela falou algo que eu achei bastante interessante. Conselheiro, se você fica muito tempo no conselho, você já faz parte da mobília. Então você já conhece aquele o modus operandi da empresa, você já. Então não tem como você agregar valor. É bom você oxigenar. Tem que oxigenar. Tem que oxigenar. Você falou lá atrás a respeito do gênero ou da diversidade, né? Tá. Você falou que é importante e tal. A minha pergunta é a seguinte: nós temos muitas mulheres nos conselhos ou não? Ou menos do que poderíamos ter? Ainda não, Tá. mas nós estamos evoluindo. Há um ganho. Há um ganho sim. No mundo hoje, nos conselhos de administração, a média de participação feminina é 20%. Tem algumas teorias, tem um movimento que nasceu no Reino Unido chamado 30% Club, onde diz que, através de pesquisas, o que eles levantaram foi o seguinte, que a mulher ela consegue ser ouvida quando eles perfazem 30% do conselho de administração. Eu já não tenho essa visão. Acho que desde que seja competente, eu acho que mesmo sendo a única mulher, que já aconteceu isso em muitos conselhos que eu participei e participo. Ela vai agregar. Conseguimos agregar valor. Bom, no Brasil nós temos a lei de cotas, que já passou de cotas nos conselhos de administração de companhias de capital misto, que já passou no Senado, mas que ainda não está operante. Diferentemente de Portugal, a partir de janeiro, 20% das empresas têm que ter presença feminina nos conselhos de administração. Aqui no Brasil seria quanto? 30%? Aqui no Brasil nós estamos, a lei, se não me engano, vai começar com 22%. E vai evoluir para 30%, mas hoje nós somos em torno de 8% de conselheiras nos conselhos, contra uma média mundial de 20%. Então, assim, a gente tem como evoluir. Sim. Claro. Eu tenho aqui mais uma pergunta do Lucas Soares. Ele diz aqui: tem um modelo ideal de governança corporativa para aplicar na empresa? Ele pergunta: um processo fácil para se implantar ou depende de cada empresa a aplicação da governança corporativa? Tá. Eu acho que depende de cada empresa, inclusive o nível de amadurecimento da governança corporativa. Então, o Código Brasileiro de Governança Corporativa adotou o modelo adote ou explique. Então, por exemplo, uma empresa que tá iniciando a sua governança corporativa, talvez a implantação de um canal de denúncia independente num primeiro momento, não seja a primeira prioridade. Então, o Conselho vai explicar por que, nesse momento, não vai adotar, por exemplo, um canal de denúncia independente. Então, por isso, eu acho que varia de acordo com o estágio de implantação da governança corporativa. Claro, tem os 4 pilares tem que ser mantidos desde o início, né? Transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa. Ana Maria Guimarães, conselheira de administração, teria aqui uma última pergunta para você. Qual é a contribuição dos colaboradores nisso tudo? Porque muita gente pode estar nos ouvindo e dizer: mas espera aí, eu sou um mero funcionário, eu não participo do conselho, eu não estou por dentro de quem toma as decisões no nível mais alto, eu não preciso me preocupar com isso. Precisa todo mundo
está presente nesse processo de governança corporativa, nesse processo que pode levar à transparência das ações da sua companhia? Ô, Ana, como é que você enxerga isso? Qual é a participação dos demais colaboradores num processo desses, hein? Não tenha dúvida. O colaborador, eu acho que ele deve participar de duas formas. Uma, cumprindo as prerrogativas de governança corporativa. Então, por exemplo, grande parte das empresas, o código de ética e de conduta, você anualmente já tem que assinar. Quer dizer, que você aderiu ao código. Então, lá tem já os princípios que você deve seguir. Outra forma do colaborador também participar do sistema de governança é dar suas ideias. Então, por exemplo, para o bem e para o mal. Então, você tem o Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um canal genuíno, interessante, que as empresas estão visitando com relação à reputação das empresas. Outra forma também que você pode dar sugestões e o colaborador não precisa ficar inibido, ele pode dar sugestão ao seu chefe imediato, pode dar sugestão ao CEO e pode dar sugestão também ao conselho de administração. Talvez você tenha que ver os canais de como a melhor forma, de acordo com a cultura da empresa, de chegar, a sua sugestão chegar ao devido canal. Mas ela é sempre super bem-vinda. Nós, enquanto conselheiros, a gente gosta bastante quando vem algumas sugestões de colaboradores. E é isso, né? Você acaba tendo que ter uma participação de todo mundo mesmo no processo, né? Para que o negócio, para que a empresa, para que a companhia vá para frente, né? Sim, porque o conselho de administração, ele dirige a empresa, mas ele não participa do dia a dia da empresa. Então, quer dizer, a adoção de todos nesse bem comum que é a governança corporativa, ele depende de todos os funcionários da empresa. Muito bem, nós conversamos aqui hoje no Mundo Corporativo com Ana Maria Guimarães, conselheira de administração, a respeito da governança corporativa, o funcionamento nas grandes empresas, o cenário também pós-Lava Jato. Ana, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Tá, obrigada, Nonato. Obrigada também, ouvintes. Foi um prazer. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Facebook da CBN. Também acompanha sempre o Mundo Corporativo. Semana que vem tem mais. Até lá.